Volta a repercutir o fechamento do Ibovespa de hoje e sobre esse nível recorde de fechamento a gente fala agora com o Alexandre Pletes, que é Head de Renda Variável da Fast Capital, que eu tenho o prazer de receber aqui no fechamento de mercado. Alexandre, muito boa tarde. Boa tarde, Vitor. Então, a Bolsa Brasileira se animou hoje, né? Acho que as bolsas mundiais acordaram animadas. A gente viu na madrugada a China subindo já, depois a sequência da Europa, os Estados Unidos muito forte depois do payroll, como tu comentaste há pouco. E isso fez com que o Brasil também tivesse seu dia de glória aí, fazendo o Ibovespa fechar próximo das máximas, né? O Ibovespa que bateu 41.303 pontos, a máxima histórica do Ibov, puxado por essas ações que tu trouxe agora há pouco, Engie, Embraer, CVC, mas a gente traz um destaque aí com maior peso no Ibovespa para o setor financeiro e o setor de energia elétrica foram muito bem. É um movimento que a gente espera que aconteça devido à contração que se teve aqui no Brasil com o aumento da taxa de juros. Isso acaba sendo um movimento natural, que na sequência a gente veja as curvas de juros futuras fechando, que é o que aconteceu do meio da semana passada para essa semana, e isso acaba animando os mercados que são sensíveis a juros. A gente vê o varejo se destacando bastante, C&A, Guararapes, hoje subiram de forma mais expressiva dentro do segmento do varejo. A gente teve também a Arezo, né, a antiga Arezo, subindo bastante no segmento do varejo. E hoje, como tu disseste, poucas ações acabaram fechando no campo negativo. E essa expectativa é de que com esse movimento de juros, que as bolsas ao redor do mundo consigam também fazer um movimento altista, porque isso é uma conjuntura global que a gente está vivendo, principalmente carregada pela questão tarifária dos Estados Unidos. Hoje, inclusive, o Bessent trouxe como um fator que as tarifas não têm efeitos inflacionários, pelo menos não é o que está se enxergando. O Fed ainda é um pouco mais cauteloso quanto a isso, né, tendo visto que o payroll vem um pouco mais forte, inclusive as apostas de corte de juros por lá acabaram diminuindo, que tinha bastante aposta para julho, acabou diminuindo esse, eh, esse percentual de pessoas que acreditam que esse corte vem em julho, tocando um pouquinho mais para frente, porque o Fed já disse que vai ser bem cauteloso nesse pouso suave da economia americana. Então, a gente enxerga um espaço e podemos estar às portas aí de um momento muito importante na Bolsa Brasileira, onde a gente tem juros cedendo bastante, a economia começando a buscar por estímulos, a pensar em estímulos, e quando a gente fala em estímulos, são cortes de juros lá na frente para estimular a economia e a Bolsa, o mercado financeiro brasileiro, eh, como em todo o mundo, automaticamente toma posições antes que isso de fato aconteça. Então, as expectativas de bolsa por diversas casas de análise, inclusive da XP, traz como uma bolsa no final do ano em patamares bem mais elevados. Alexandre, pensando exatamente nessa questão setorial, a gente viu os bancos, como você disse, performando muito bem no pregão de hoje. Entre as ações mais ativas, temos aqui as ações do Bradesco, né, que subiram mais de 2,3%, também as ações do Banco do Brasil avançando 1,4%. Eu queria entender o que fundamentos exatamente calçam esse avanço do setor financeiro hoje, pensando do ponto de vista interno, evidentemente, mas também pensando do ponto de vista externo. Esse movimento dos bancos, ele acaba sendo natural quando a gente tem uma possível economia mais aquecida ali na frente. Então, quando os players enxergam que essa estímulo chegará, os bancos talvez sejam os primeiros a se beneficiar, com possibilidade de expansão de carteira de créditos de uma maneira mais acelerada, e isso é um fundamento importante. O Banco do Brasil, por exemplo, que teve uma grande problemática do último balanço para cá em relação à carteira de crédito, principalmente do agro, pode ver um movimento onde consiga expandir em outros mercados essa carteira. E o Bradesco, muito focado no varejo, né, um banco muito focado no nicho de pessoas físicas também, começa a enxergar uma facilidade em dar crédito com isso, e o Bradesco vem performando bem após o último balanço. Hoje, claro que teve reflexo do dia,
mas já é uma ação que vem performando muito bem, ao contrário do Banco do Brasil, que hoje performou bem, mas vem numa queda desde o último resultado expressiva aí. Então é justamente por isso, uma possibilidade de aumentar esses negócios de uma maneira mais rápida e mais expressiva. Você citou exatamente essa previsão de avanço do mercado brasileiro para o final do ano, Alexandre, e eu queria que a gente fizesse aqui uma análise exatamente da tese por trás da Bolsa, né? Porque há até um jeito meio jocoso, né, de falar que a nossa Bolsa só tem banco, minério e energia, né, de uma forma até meio jocosa. Eu queria entender exatamente que conceitos, né, do ponto de vista um pouco mais a médio e longo prazo, que fazem essa tese da nossa bolsa funcionar e a gente ter essa perspectiva altista em relação ao índice Bovespa. Eu trago primeiro um disclaimer aqui, Vitor, que eu acho que a Bolsa, a gente vai olhar um cenário macroeconômico, mas a gente tem algumas questões internas que podem bater aí, como a questão fiscal brasileira. Então, isso pode ser um empecilho. Por enquanto, a gente viu que apesar de ter um fiscal piorando e tende a piorar até 2027, a Bolsa tem performado bem. Não significa que isso, de fato, não vá atrapalhar daqui para frente. Agora, macroeconomicamente falando, quando a gente tem esse cenário, nós começamos a ver uma expansão monetária que é à frente desse movimento de bolsa. Quando a gente tem isso acontecendo, automaticamente as empresas que precisam de capital de giro, que precisam de dinheiro do mercado para escalar suas operações, têm esse crédito mais barato. Então, o custo dessa dívida ele fica muito mais barato, aumentando os valuations dessas empresas. E automaticamente reflete no valor de bolsa. Então, não necessariamente são esses grandes setores, esses grandes blocos que vão puxar esse carro. Nesse contexto, muita empresa small cap, muita empresa de crescimento se destaca. Então, provavelmente nesse próximo ciclo elas também vão se destacar aí, levando o Ibovespa para cima. Alexandre, começou-se a aventar-se também na Fintuit que uma possível antecipação de uma possibilidade de uma alternância de poder a partir de 2026 já começou a ser precificada. Você concorda com isso? Eu tendo a concordar com isso. Eu acho que a eleição a gente pode ver que já começou de alguma forma. Podemos enxergar aí os órgãos de pesquisa trazendo índices de popularidade, fazendo já comparações de primeiro e segundo turno, e isso o mercado fica sempre muito atento. Essas predições que o mercado faz, elas são importantíssimas com esse cenário político. A gente viu o Congresso atuando muito forte nos últimos dias em relação às tarifas de IOF subindo e etc. Isso demonstra uma força que o governo não está tendo. Porque se a base do governo tivesse realmente forte, o Congresso não teria derrubado isso e fez o governo fosse ao STF para trazer esse ponto novamente. Então, todo esse contexto leva a que um cenário político lá na frente pode ter uma alternância de poder e aí, vindo um governo mais austero com as contas públicas, melhora a relação interna do país. Pensando um pouquinho no mercado de câmbio hoje, Alexandre, a gente acompanhou essa desvalorização do dólar em relação ao real, né? A moeda norte-americana fechando aqui aos R$ 5,40. Eu queria entender, eu sei que, de novo, sempre faço também esse disclaimer, né, de que câmbio é a casca de banana para qualquer economista. Porém, o que a gente pode pensar do ponto de vista de tendência? Tanto pensando, evidentemente, na aprovação desse pacote apresentado por Donald Trump ao Congresso, quanto também do cenário envolvendo essa perspectiva do fim daquela trégua para as tarifas chamadas pela gestão do norte-americano de recíprocas, quanto, evidentemente, também pensando no nosso cenário interno, em torno da perspectiva da nossa arrumação das contas públicas e esse imbróglio todo que envolve Brasília. O dólar sempre é um assunto difícil de se falar, né? E de fazer alguma previsão. Mas o que a gente enxerga com esse pacote Trump é um adicional de endividamento para o governo americano logo na frente. Então, esse adicional traz uma sequência de desvalorização do dólar. E isso a gente acaba enxergando com um pouco mais de clareza essa desvalorização ao longo desse ano aí. Com isso, fez com que o nosso real performasse bem, inclusive a Bolsa Brasileira performa muito bem em dólar, e tende
por toda a conjuntura, a ficar em patamares nesse que está, na casa aí dos 5,40 aos 5,60, fazendo um range nesse eixo. Agora, muita coisa pode acontecer daqui para frente, principalmente em relação ao próprio Brasil, porque é importante sacar, não foi o real em si que ganhou força nesse tempo, né? As moedas emergentes ganharam força nesse tempo. Então, foi um movimento dos pares do Brasil que conseguimos ter essa performance aí do real. E se fosse um movimento único, a gente poderia falar que era uma conjuntura realmente do cenário interno melhorando muito, mas isso não é uma verdade. Então a gente foi meio a carrego disso. E se continuar nesse cenário macro, os Estados Unidos conduzindo as coisas dessa forma, o Trump conduzindo as coisas dessa forma, isso deve continuar refletindo por aqui. Se a lição de casa for feita direitinho, a gente tiver algum corte de gastos aqui para frente, etc. Tudo isso tem que entrar nesse contexto. Por isso que o dólar é uma coisa muito complexa de se prever. Mas o fato é que nesses patamares fazia bastante tempo que nós não enxergávamos e montar posições em dólar me parece razoavelmente inteligente. Conversei aqui com o Alexandre Pletes, que é Head de Renda Variável da Fast Capital, a quem eu agradeço pela disponibilidade por essa conversa aqui com o Money. Obrigado, Vitor. Até mais.